Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou na barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava em pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando elas não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz de vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 70, e outro 60, aliás, e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Quero pedir o Márcio para cantar para nós. Fala, Senhor. Pode ser, Márcio, preparando o nosso coração? Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas,
nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Te peço, Senhor, fala conosco nessa tarde e abre os nossos ouvidos, a nossa alma, nosso coração, para ouvir tua voz, para ouvir tua palavra. Vem, Espírito Santo. Tão importante ouvir Deus, nós precisamos, nós queremos, mas às vezes dentro de nós existem tantos barulhos, tantos medos, preocupações, coisas que querem roubar de nós a centralidade da palavra, da voz de Deus. Vem, Espírito Santo, calma as nossas tempestades, nos faz bons ouvintes. Peço também a tua graça para mim nesse momento, Espírito Santo, de ministração da palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos que estão aqui trabalhando nessa transmissão, melhor, servindo nessa transmissão, também quem nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, que alegria nós estarmos juntos, né? Concluindo o acampamento Curados para Amar. E tendo esse evangelho que é tão sugestivo, a parábola do semeador, com certeza você o ouviu em outras circunstâncias. Ele está situado justamente em Mateus, no capítulo 13, que no capítulo 13 de Mateus existem 7 parábolas. São chamadas ali pelos estudiosos da Bíblia de parábolas do reino, né? É o capítulo que evidencia as 7 parábolas do reino que Jesus contou. E sem dúvida alguma, a do semeador é uma das que tem maior destaque, se não a que mais é conhecida por aí, né? Muitos de nós conhecemos a parábola do semeador e sabemos do alcance, da profundidade dessa parábola, né? Que fala muito conosco. E é interessante que Jesus, como um oriental, ele usava os recursos retóricos, os recursos de comunicação próprios do universo oriental. O oriental, ao contrário de nós ocidentais que gostamos de teoremas, de explicação direta, né? Muita clareza, o oriental ele sempre se orientou por parábolas. Porque a parábola ela é um recurso de comunicação muito especial, um método muito especial, pedagógico. Porque na parábola você não fala para a pessoa, você tem que fazer isso. Você leva a pessoa a pensar, a examinar por si mesma, de maneira subjetiva, os prós e os contras, e assim tomar a sua decisão, né? Então Jesus usou muito esse recurso que são as parábolas, e aqui ele está contando essa belíssima parábola do semeador. É interessantíssima. Essa parábola evidencia 4 estados de alma, 4 pessoas, 4 solos, né? O padre vai falar um pouquinho sobre eles, mas antes eu quero evidenciar a primeira leitura e explicar que toda a liturgia de hoje está convergindo para aquilo que nós chamamos de centralidade da palavra. São Paulo, na carta a Timóteo, ele disse que a palavra é útil para formar o homem e a mulher de Deus, é útil para exortar, corrigir, educar e mais. São Paulo ainda disse na mesma carta a Timóteo que a palavra ela tem esse poder
de ser um elemento pontiagudo, divisor, é uma faca que divide o bem e o mal dentro de nós, né? A palavra nos interpela, a palavra nos ensina, às vezes a palavra nos incomoda, né? E é bonito quando a gente se sente incomodado pela palavra, isso é um ótimo sinal. Sinal que é o Espírito Santo mexendo, movendo você, movendo as águas aí na sua alma para que você progrida, para que você cresça. E isso é importante. Você sabe que o diabo, não gosto de dar ibope para ele, não? Mas às vezes a gente tem que falar, né? Ele é o pai da mediocridade. O que é mediocridade? Mediocre pode ser conjugado assim no antigo grego, é média, aquele que está sempre na média. O diabo é o pai da mediocridade. Ele quer que eu e você estejamos sempre na média. Você reza? Nem sim, nem não. Mais ou menos. Você vai à missa? Um domingo sim, um domingo não, 2 quase. Vocês lêem a palavra de Deus? Mais ou menos, eu estou na média. Olha, o livro do Apocalipse diz que quem não for frio nem quente, mas for morno, vai ser vomitado por Deus. Não existe média. Ou você escuta a palavra e põe em prática, ou você vai viver uma vida sem ser orientado pela palavra. Mas a primeira leitura disse que a palavra, ela nunca volta para o céu sem produzir o efeito que Deus pretendeu ao enviá-la. E o profeta Isaías está usando a imagem da neve e da chuva, que são realidades que vêm do céu, irrigam a terra, ou o gelo, a neve, tem aquele efeito de conservação das realidades ali, não é? A palavra nunca volta sem produzir o seu efeito. Mas você pode me dizer, padre, não é bem assim no meu trabalho. Lá, tem pessoas que trabalham comigo, que já ouviram a palavra de Deus, mas que estão numa vida errada. Padre, eu conheço pessoas que participaram da igreja e estão numa vida errada. A palavra não está produzindo efeito. Quem disse que ela não está produzindo efeito? A palavra, ela existe em primeiro lugar para nos salvar. Mas se ela não gera salvação, ela gera juízo, né? Nós seremos julgados, disse Jesus, pela palavra que nós estamos ouvindo. Jesus disse no Evangelho, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A você que está acompanhando agora. Você está tendo conhecimento. Então, a partir de agora, não dá para dizer, se fazer de desentendido. Não é comigo, padre. É com você, sim. A você e a mim é dado o conhecimento dos mistérios do reino. Sabe? Então, a palavra ela sempre gera efeito. Se ela não gera salvação, se nós a recusamos, ela vai gerar juízo. Porque Deus é maravilhoso, é misericordioso, mas também é justo. E essa palavra, no dia que nós passarmos dessa vida para o Pai, ela vai nos julgar. A palavra vai gerar juízo, sim. Sabe? Se eu não deixo a palavra me salvar, um dia eu vou deixar a palavra me julgar. Porque a palavra vai ser esse espelho diante do qual, quando nós passarmos dessa vida para o Pai, na morte, na ressurreição, ela vai ser o espelho que vai nos julgar e mostrar para nós mesmos qual é o nosso destino e o que a gente merece. Sabe? Sobretudo nesse tempo, que é um tempo difícil, se é um tempo de pandemia. Eu estava vendo uma pesquisa, eu não sei se essa pesquisa é oficial, tão oficial assim, porque a fonte é um pouco duvidosa, então eu não vou citar totalmente, né? Porque eu sei que quando o padre cita, muitas pessoas querem saber. Mas essa pesquisa falava de uma realidade que... me recordei de uma coisa. Essa do Brasil é um pouco duvidosa, mas a da China, você sabe que lá na cidade de Wuhan, onde começou o coronavírus, a província de Wuhan, né? Com a pandemia e com o isolamento social lá, você sabia que os divórcios, as separações aumentaram 40% em 2 meses? Porque começou a ficar o homem e a mulher em casa, meu amigo. A chapa começou a ferver. É briga daqui, é briga de lá, é implicância daqui, é implicância de lá. Sobretudo nesse tempo, não é? A gente precisa deixar a palavra moldar o nosso temperamento e forjar o nosso caráter, porque senão a gente vai se tornando insuportável dentro de casa, brigando com a esposa, brigando com o filho. E a palavra, ela tem esse elemento. Ela tem essa função de ordenar as coisas dentro de nós, né? De tirar o excesso, de acrescentar a falta, de domar o temperamento. Às vezes nós somos irascíveis, como dizia Santo Tomás de Aquino, dominados pela ira. E quem é dominado pela ira não consegue agir com clareza, porque não pensa, não oxigena o cérebro, não respira. Já vai tirando conclusão, julgando o outro, brigando, falando alto, achando que só o seu jeito é o certo, não é?
Esses dias eu vi um padre usando uma metáfora para esse tempo de pandemia e confinamento social, isolamento social, né, que eu achei tão interessante. Ele disse que muitas pessoas estão como frango de granja nesse tempo. O que acontece com o frango de granja? É muito cruel o método que se usa na maioria das granjas. Não sei se você sabia. Coloca lá um monte de frango junto e para o frango, para a galinha em especial, botar mais ovos e crescer mais rápido, eles ligam uma luz que fica 24 horas por dia. Aí a galinha não consegue se situar no espaço, né, no tempo. Ela não sabe quando é dia, quando é noite, então ela não dorme direito, ela não descansa. E ela vai entrando nesse ritmo estressante dentro daquela granja. E ao invés dela ser solidária com as outras galinhas e frangos que estão sofrendo a mesma coisa, o que ela faz? Fica tão irritada que ela começa a bicar as outras galinhas. Começa a bicar os outros frangos. Qualquer coisinha é uma bicada. Qualquer coisinha é uma pesada no outro, né? Tem muita gente que está em casa como galinha de frango. Ou galinha e frango de granja, perdão. Tá nessa pandemia, ao invés de aproveitar para se desligar, para ouvir a palavra de Deus, para descansar, fica 24 horas por dia com a luz ligada. A luz do estresse, a luz do celular, das preocupações, da agitação, achando que descansar é assistir 12 séries por dia, aí o cérebro não para, aí dorme, fica sonhando, acorda cansado, a cabeça não para, o corpo não descansa, não é? Então, nesse contexto, sobretudo, a gente precisa deixar que a palavra exerça essa função de ordenar dentro da gente as coisas, de colocar o nosso temperamento no lugar, de tirar o excesso, né? Às vezes você está sendo tão ríspido e tratando tão mal quem você deveria mais amar dentro da sua casa, que são seus irmãos, sua esposa, seu filho, seus pais idosos. Essa criança, você está brigando tanto com essa criança, não espere que uma criança haja como um adulto, que ela não vai agir como um adulto. Você tem que ter paciência. Não espere que um idoso doente haja como uma pessoa na flor da idade, que ele não vai agir. Tem que acolher a debilidade do outro com misericórdia, sabe? A palavra, ela vem justamente para acalmar o nosso coração, para nos libertar dessa ira. Sabe, essa ira que toma o nosso coração e faz a gente ficar cego. Essa chatice. Tem gente que parece que é mestrando e doutorado em chatice. A gente tem que deixar o nosso coração ser mais tocado, mais amolecido, mais forjado pela palavra. E deixar que a palavra já julgue as coisas dentro de nós hoje. Julgue o bem e o mal, divida as realidades. Você sabia que essa primeira leitura, ela evidencia outro aspecto da palavra que é proclamada também? A palavra, além de separar o bem do mal, além de incomodar, de exortar, de educar, ela realiza uma função muito especial, a função de animar e dar esperança ao povo de Deus. Você sabe que o livro do profeta Isaías, quem estuda a Bíblia tem consciência disso que o padre está falando, ele é dividido em 3 momentos. O Deutero Isaías, que é o do meio, o Trito Isaías, que é o terceiro, e o Proto Isaías, que é a primeira parte do livro. A leitura de hoje, a primeira leitura, se situa no Deutero Isaías, capítulo 40 até o capítulo 55 do livro do profeta Isaías. São 3 momentos ali, né, que o profeta profetizou. E esse Deutero Isaías, esse segundo momento, do capítulo 40 ao 55, até o 55, ele apresenta uma realidade muito peculiar. Por quê? Porque o Isaías o disse, o proferiu, quando eles estavam ainda no exílio na Babilônia. Era um povo que tinha perdido tudo, tinha se tornado escravo, tinha perdido a sua casa, a sua liberdade, tinha sido obrigado a ir para uma terra estrangeira, estava desanimado. Então, no final, ali, quando você estuda o contexto bíblico, ali, né, quem gosta de Sagrada Escritura e estuda o contexto, entende o que eu estou falando, você percebe que Isaías foi profetizar para um povo que estava muito desencorajado, um povo desanimado, um povo abatido, um povo que olhava assim e falava assim, o que adianta a gente esperar em Deus? Os maus sempre prosperam, os bons e os humildes são humilhados, a justiça a gente não vê acontecer, não é? Quanto mais a gente espera em Deus e reza, parece que é cada vez mais os políticos roubando, só naquela época, claro. Parece que é cada vez mais os grandes roubando e tendo benefícios, e a gente sendo humilhado. O povo estava desanimado, sabe? Já parou? Já aconteceu com você? Às vezes a gente entra numa crise, né? E é uma crise que, se a gente souber bem direcionar, ela pode ser até saudável.
É a crise que Jó entrou. Quem já leu o livro de Jó na Escritura, que é fantástico, eu usei muito Jó no meu TCC, na minha monografia do curso de teologia. O título da minha monografia do TCC foi O Mistério do Sofrimento Humano como um lugar no qual Deus se manifesta, se revela, se encarna, sabe? E como Jó certa vez questionou o sofrimento do justo e a aparente prosperidade dos maus. De vez em quando a gente não entra nessa crise. Parece que os justos estão sofrendo, os humildes estão sofrendo, que nem numa pandemia como essa. Gente, não dá para negar, quem mais sofre são os pobres. Quem mais sofre é quem não tem plano de saúde, é quem não tem os melhores médicos. Com todo o respeito a quem tem posses, mas eu preciso ser honesto. São os pobres que sofrem. E aquele povo estava questionando, os pobres cada vez mais humilhados. Quem eu achava que a gente tem um juízo humano muito falho, mas a gente acaba muitas vezes julgando as realidades a partir da nossa visão, que é pequena, míope, limitada diante do todo, diante do que Deus vê, da forma como Ele enxerga. Às vezes a gente também começa a julgar, mas Senhor, meu filho morreu de um jeito triste, a minha filha foi assassinada, eu perdi o meu pai no câncer, mas tal pessoa continua prosperando, tal pessoa continua tendo dinheiro, tendo lucro injusto. E Isaías foi justamente profetizar nesse momento. Isaías disse, olha, gente, por mais que as situações, por mais que os problemas, por mais que a condição de vida, por mais que a provação de hoje queiram mostrar para vocês que Deus está dormindo, que Ele não age na história, que Ele não está transformando a realidade, Isaías disse, isso é mentira. Deus não esquece o seu povo. Deus nunca esquece o seu povo. Nunca, nunca, nunca. É só você olhar para a história. Os grandes poderosos que queriam eliminar Deus e o seu povo, todos foram eliminados e o povo de Deus está até hoje aí crescendo. Tanta gente quis acabar com a fé e com o cristianismo, cada vez mais pipoca de cristão, de padre. Eu sou um padre jovem, tem muitos padres jovens na Canção Nova e cada vez vem mais. Porque ninguém pode vencer a luta contra Deus. O reino é imparável, em outras palavras, disse Isaías. E Isaías foi exortando o povo, não olhem para a situação de hoje, não olhem para o problema, olhem para Deus. Porque, como disse São Paulo no comecinho da segunda leitura de hoje, Romanos 8, do 13 ao 23, São Paulo disse, olha, o sofrimento que vocês estão enfrentando hoje não merece nem ser comparado com a glória que Deus vai manifestar na vida de vocês. Ou seja, filho querido, filha querida, sabe o sofrimento de hoje? As perguntas sem respostas, as dores de hoje, elas não merecem nem ser comparadas com aquilo que Deus, diante daquilo que Deus está preparando para você e para mim. Na eternidade, mas aqui, se nós formos fiéis, Ele vai nos cumulando com a graça dEle, vai abrindo caminhos novos e vai nos exaltando, justificando. Quem honra a Deus vai ser honrado por Ele, é um princípio bíblico. Não que nós o honremos buscando somente a honra que vem dEle. Mas esse é um princípio bíblico. Se você honra a Deus, se você permanece fiel em Deus, Ele vai te honrar. E muitas vezes a gente honra a Deus em silêncio. É sendo fiel lá dentro de casa, é engolindo o sapo diante do pai que é brigão, diante da mãe difícil, diante da esposa temperamental, diante do problema com o filho, diante da injustiça que a gente está sofrendo. Quando você honra a Deus em silêncio, Ele age no secreto e te honra em público, porque Ele é Deus. Deus não abandona o seu povo. E veja só, Jesus também estava contando o contexto da parábola, ele estava contando a sua parábola para um povo profundamente desanimado, porque também existiam promessas para o povo de Deus, que havia um Messias, que eles não seriam mais escravos dos romanos e de ninguém, mas o Império Romano dominava Israel, e eles pagavam impostos altíssimos, não tinham retorno de nada. E sabe o que Jesus disse no final da parábola? Olha, quem se abre para Deus vai produzir uns 30 por 1, outros 60 por 1, outros 100 por 1. O povo ficou admirado. Porque você sabia que naquela época os recursos agrícolas eram outros, né?
o método, a terra lá era outra, não tinha tanta água. Você sabia que produzir 7 por 1, 7 sacos, por exemplo, por um alqueire ou um hectare, era tido como uma grande colheita, abundante. Jesus falou que produzisse menos ia produzir 30 por 1, depois 60, depois 100. Então todo mundo ficou boquiaberto, porque para o contexto da época aquilo era muito. 7 por 1 já era tido uma colheita abundante ao extremo. O que Jesus estava dizendo? Olha, por mais que pareça que aqueles que seguem a mim nesse mundo são rejeitados, por mais que pareça que a justiça não está acontecendo, Jesus disse, o reino é imparável. Se você segue os princípios do reino, se você se deixa formar pela palavra, curar pela palavra, animar pela palavra, você vai produzir frutos abundantes que humanamente é impossível de explicar e de crer. Só que veja bem, Jesus explicou também no Evangelho sobre 3 perigos. 3 perigos que todos e cada um de nós vivemos quando a palavra é semeada dentro de nós. Em primeiro lugar, Jesus disse, versículo 19. Muitas vezes, Deus quer nos animar com a palavra, Deus quer devolver a nossa esperança com a palavra, Deus quer nos fazer olhar para o lugar certo com a palavra, Deus quer nos animar com a palavra dizendo, olha, não pare no seu sofrimento, não pare na melancolia, não pare na raiva, naquilo que você acha injusto, não estão me vendo, Padre, eu não estou sendo satisfeito nas minhas necessidades, não pare, porque o que eu tenho preparado para vocês, o que eu estou preparando não merece nem ser comparado com o sofrimento de hoje. Então Jesus disse, cuidado, porque o semeador semeou uma semente, o semeador é o próprio Cristo, dizia Santo Tomás de Aquino, primado ali da graça de Deus que vem até nós para nos salvar. Perigo da mensagem, da semente, que é semeada à beira do caminho. Porque na época de Jesus, eles iam semeando assim, jogando com a mão a semente, era o processo agrícola da época, e depois iam arando a terra. Só que se você não prestasse atenção, você jogava no terreno batido, ou seja, na estrada onde as pessoas passavam. E as pessoas pisavam ali a palavra. E é interessante que Santo Tomás de Aquino disse que esse pecado, essa provação de fazer a semente cair no lugar errado, no terreno batido à parte, na estrada, está ligada a um problema de memória. A falta de memória espiritual, o Alzheimer espiritual, que o Papa Francisco certa vez falou, né? Por quê? Porque a gente recebe a palavra e ao invés da gente guardar a palavra no centro do nosso coração, dar centralidade à palavra, colocar a palavra de Deus e Jesus no centro, a gente guarda a palavra no compartimento errado, na gaveta errada, no lugar errado. Ou seja, fica num cantinho dentro de nós, fica à beira do caminho. Então a gente esquece, é um problema de memória, de Alzheimer espiritual. A gente começa a entrar em crise, perder a esperança, porque a gente esquece tudo que Deus já nos disse, as promessas que Ele já nos fez. A gente deixa o diabo nos chantagear. A gente esquece tudo que Deus já fez na nossa vida, porque olha, você pode ter dificuldades e desafios, mas Deus já fez muito na tua vida, eu tenho certeza. É você mesmo, Ele fez muito. E é para isso que você tem que olhar no momento de dificuldade. Mas esse Alzheimer espiritual, dizia Santo Tomás de Aquino, faz com que nós deixemos a mensagem ser semeada e ficar à beira do caminho. Ou seja, ela não está no centro, ela está no canto, à beira. Aí vem os homens e pisam a palavra. E você não compreende a palavra. E esse primeiro estado, esse primeiro pecado, é um pecado contra a fé. Virtude tão legal da fé. Por quê? Porque você recebe a palavra, mas não compreende, não crê e deixa no canto e alguém vem e pisa. Você joga fora a palavra que tinha sido emitida para te salvar, para te curar. A gente é curado pela palavra. Nós estamos no acampamento de cura interior. Nós somos curados pela palavra, que vai tornando reto os caminhos tortuosos na nossa história, das feridas, dos pecados que geraram consequência e ainda geram eco dentro de nós. Sabe? É um Alzheimer espiritual. A gente peca contra a fé porque a gente não compreende. A gente precisa lutar para compreender a palavra precisa ser entendida. Santo Agostinho dizia, você precisa entender para crer, mas em alguns momentos você precisa crer primeiro para entender depois. Padre, eu não estou entendendo. Tenha fé, creia, depois você vai entender. Mas é preciso ter essa atitude da compreensão. Versículo 20 e 22, Jesus fala da semente que caiu no terreno pedregoso.
E o que tem a ver? Santo Tomás de Aquino interpretou essa parábola, essa parte da parábola, né, dizendo que o terreno pedregoso é o coração duro, a dureza de coração. Por quê? Porque não tem raiz. E no solo duro, uma plantinha muito duro, muito ressecado, a plantinha não consegue aprofundar suas raízes. Gente, e eu entendi demais isso aqui, porque eu e o padre Edmilson, esses dias também, o padre Francisco, começamos, nesse tempo de pandemia, uma horta, uma hortinha ali pertinho de casa, né? E eu desse tamanho todo para baixar, para arrancar os matos. Meu Deus, haja coluna, né? Mas é interessante que eu e o padre Edmilson um dia fomos arrancar os matos à tarde. E, gente, que bendito mato com a raiz profunda. E eu meio com pressa, porque eu tinha um outro compromisso, não me recordo qual era. Eu arranquei, mas eu não arranquei tão bem assim com a raiz, sabe? No outro dia tinha nascido. Você acredita que bendito de mato? Na hora Deus falou ao meu coração. Tá vendo, padre Adriano? É como o pecado. Se você não arranca pela raiz, ele volta, ele aprofunda, ele volta, ele aprofunda. E no outro dia, no dia anterior, eu e o padre tínhamos plantado alface. Voltamos no outro dia. E uma alface, principalmente no cantinho direito de um dos canteiros, nós, com pressa também, e acho que tinha um pouquinho, o terreno estava um pouco duro mesmo, não aprofundamos muito a semente. E a alfacinha nasceu depois de uns dias, mas ela não tinha raiz, veio um vento e derrubou. Olha, eu entendi perfeitamente o que Jesus está dizendo. A palavra, ela precisa fincar raízes dentro da gente, sabe? Você precisa fazer que a palavra de Deus molde a sua mentalidade, forje o seu caráter. Precisa ser o teu pão de cada dia. O Padre Jonas nos ensina na Canção Nova que sem estudo bíblico não tem café da manhã, ou não tem cama, não tem noite. Ou seja, não tem noite de sono, é uma maneira de você se obrigar. Ou seja, eu não vou para a cama sem fazer meu estudo bíblico. Eu não vou tomar café da manhã, quem é mais matutino, eu sou mais noturno, não sou muito de acordar cedo para fazer, né? Tem gente que funciona mais de manhã, eu funciono mais à noite. Então, sem fazer o meu estudo bíblico, eu não vou para a cama, dizia o Padre Jonas, para colocar assim, uma meta para você se obrigar a fazer. Quem é mais matutino, funciona mais de manhã, sem fazer o estudo, eu não vou tomar o café da manhã. Se obrigar, porque precisa ser o pão de cada dia, ela precisa fincar raiz, gente. Precisa fincar raiz. E olha, veja só, Jesus está dizendo que esse terreno pedregoso não deixou a sementinha fincar raiz. E por isso, a pessoa, quando veio a primeira perseguição, como não tinha raiz, por causa da palavra, a pessoa desistiu, desanimou. Nisto consiste o pecado contra a virtude teologal da esperança. Por quê? Diante do primeiro sofrimento, perseguição, a pessoa desanima, porque ela não estava esperando em Deus. Ela estava esperando seguir a Deus para ganhar coisas, para ficar rico, para ter promoção, para ter fama, para ter dinheiro. Não tem raiz, é superficial. Ela não estava esperando em Deus. Então, quando a semente é lançada nesse terreno pedregoso do coração duro, a pessoa está sempre pecando contra a virtude teologal da esperança. Porque ela espera em si, ela espera nas circunstâncias, ela espera ter um retorno monetário, um retorno instantâneo, sabe? E no versículo 22, Jesus apresenta o terceiro solo que não deixa a semente da palavra produzir fruto, curar, libertar, animar, que é aquele que é cheio de espinhos. Olha, Jesus explicou o seguinte, que é esse terreno cheio de espinhos, é aquele coração que as preocupações da vida e o apego às riquezas sufocam a palavra. Quando você é preocupado demais com as coisas só desse mundo, claro, a gente não pode ser alienado, a palavra não pode ser o ópio do povo, como dizia Marx, tem que nos levar à ação concreta, a transformar esse mundo. Mas a gente vive aqui, trabalha aqui, mas o nosso coração precisa estar orientado para o céu. Se você busca a compensação só aqui, se você busca o saldo só aqui, a preocupação, a ilusão das riquezas sufoca a palavra. E que triste, gente, que triste. Santo Tomás de Aquino interpreta essa terceira provação como a falta de paciência, o coração que não tem paciência, que quer somente as coisas aqui, o prazer do momento, sabe? E não consegue verdadeiramente amar a Deus. É o pecado, essa terceira provação aqui, esse terceiro tipo de solo, que é o solo cheio de espinhos, que sufoca a palavra pela ilusão da riqueza e pela preocupação do mundo. Ele verdadeiramente leva a pessoa a um pecado contra a virtude teologal do amor. Por quê? Porque você não ama a Deus.
sobre todas as coisas. Você não ama a Deus, você está sempre apegado às coisas, apegado à sua fama. Se for para abrir mão da sua fama, se for para abrir mão do seu poder, do seu dinheiro, para obedecer a Deus, você não abre, nem que você sabe que você está roubando, desviando dinheiro. Quanto político desviando dinheiro, sabe? Mas não, é a minha fama, é o meu carro, é o meu descanso. A palavra é sufocada pelo amor do que você tem, pelo apego. O apego não deixa a palavra de Deus crescer dentro de nós. Apego ao dinheiro, aos bens, mas apego às pessoas, apego às feridas do passado, apego à imagem, apego ao que disseram de mim, apego àquela dor de 10 anos atrás, da qual você não consegue se superar, se libertar, melhor dizendo. Pecado contra a virtude teologal do amor. Você não está amando a Deus, está colocando um monte de coisa se interpondo entre você e Deus. Semente à beira do caminho, não coloco no centro. Primeira aprovação. Semente em terreno pedregoso, não deixa ela aprofundar, ela não é o meu pão de cada dia. E, por fim, terreno cheio de espinhos que sufoca a palavra, pela ilusão da riqueza, pelas preocupações. Tanta gente com tanta preocupação. O evangelho de ontem dizia, olha, Jesus dizendo, confia em mim, coloca tua segurança em mim, eu sou o teu Deus, eu vou cuidar de você. Claro, sem alienação, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor. Mas olha, é preciso tornar o próprio coração e a própria alma um terreno bom, que produza fruto. 30, 60, 100, cada um tem a sua medida, mas precisa produzir fruto. Nós precisamos produzir fruto, filho, filha. E interessante que isso aqui depende de nós. A parte de Deus é enviar a palavra e o Espírito. A conversão é a parte nossa. E não existe cura sem conversão. E não existe conversão sincera sem uma acolhida da palavra. Sem deixar que a palavra me interpele, me incomode, me forme, me divida, me anime, me dê esperança, me dê uma nova visão. A palavra precisa ser a lente com a qual a gente enxerga o mundo. Que lugar a palavra de Deus tem na sua vida? Que lugar? Você está deixando na beira, no canto dentro de você? Ou você de fato se alimenta da palavra todos os dias e deixa ela ser o centro da tua história? Quando a palavra está no centro, quando Deus está no centro, todas as outras coisas entram no lugar certo na nossa vida. Mas quando Deus e a palavra saem do centro, a gente começa a colocar pessoas no centro, riquezas, posses, o nosso ego, o nosso orgulho. Quanta gente por orgulho não acolhe a palavra? Porque acha que a Bíblia, porque acha que o Evangelho é coisa de gente fraca, é coisa de perdedor, é coisa de pobre, sabe? Mas olha, se deixar formar pela palavra, se deixar curar pela palavra, é um requisito para que nós nos salvemos, já aqui, vivendo a vida abundante que Deus tem para nos dar, e também construamos a nossa salvação eterna. Enfim, quero convidar você agora, encerrando essa nossa reflexão, hoje nós não temos tanto tempo, mas eu quero convidar você a pensar, que lugar você tem dado à palavra na tua vida? Que lugar você tem dado à palavra? Você ouve a palavra de Deus ou você sempre se dá? Tem gente que é assim, né? Sempre age como que se não fosse com ele, como se não entendeu. Ou sempre, Deus está me pedindo de novo. Não tem que ouvir a palavra assim, não tem que obedecer tudo não, isso é coisa de padre. É coisa de filho de Deus, Deus está te pedindo. Que lugar você coloca a palavra? Você dá a palavra na tua vida. Eu vou te dar um minutinho, como ontem. Os cinegrafistas vão procurar uma imagem bonita que ajude você a rezar, do Pai, do crucificado, enfim. Uma imagem que ajude você a rezar. E por um minuto, eu não quero nem que você reze, eu quero que você reflita. Você está se deixando curar pela palavra? Não existe cura interior sem um batismo na palavra todos os dias. Você está se deixando moldar, formar, forjar no seu caráter, nos seus valores e princípios por essa palavra? O semeador está semeando. Mas como eu disse, a palavra ou vai gerar cura e salvação ou juízo. Depende de nós. Qual terreno você vai fazer o seu coração ser? Depende de você. Um minuto você vai ter para se te ajudar a fechar os olhos ou ficar vendo essas imagens bonitas que os cinegrafistas vão mostrar para você. Reflita sobre isso agora. Deus está te chamando à centralidade da voz, da palavra, primazia dele na tua história.
Essa palavra quer curar o teu coração, trazer paz. Talvez você que não está dormindo direito, está faltando paz. Você não percebeu que está faltando paz para você? Está faltando paz para o teu coração? Essa palavra quer colocar as coisas em ordem dentro de você agora, quer te curar. Curados pela palavra, formados. São tantas as memórias que eu preciso esquecer. São muitos desafios que preciso superar. Em meio às derrotas, onde a dor roubou meus sonhos, escuto a tua voz, o teu amor a me chamar. São tantas as memórias que eu preciso esquecer. São muitos desafios que preciso superar. Em meio às derrotas, onde a dor roubou meus sonhos, escuto a tua voz, o teu amor a me chamar. Cura-me, ó Pai, salva-me com teu amor. Sei que posso superar, vou contigo caminhar. Cura-me, ó Pai, salva-me com teu amor. Sou tão fraco e pecador, mas confio em teu amor, e contigo eu sei, eu vencerei o mal. Cura-me, ó Pai, salva-me com teu amor. Sei que posso superar, vou contigo caminhar. Cura-me, ó Pai, salva-me com teu amor. Sou tão fraco e pecador, mas confio em teu amor, e contigo eu sei, eu vencerei o mal. Cura-nos, Senhor, com teu amor. Cura-nos, Senhor, com a tua palavra. Jesus, dá-nos vida nessa tarde. Quantas pessoas, Senhor, precisando desta vida que vem da tua palavra. Quantas pessoas precisando desse ânimo, dessa esperança, dessa ressurreição que vem da tua palavra, Senhor. Cura-nos com a tua palavra que hoje foi proclamada e que já está surtindo efeito no coração, na mente, na alma de quem nos acompanha, Senhor. Anima-nos agora com a tua palavra, cura-nos com a tua palavra, cura o nosso interior. Quantos de nós estávamos somente olhando para aquilo que tínhamos perdido? Quantos de nós estávamos somente olhando para as coisas do passado e não conseguíamos nos abrir para as tuas bênçãos no presente, e não conseguíamos perceber a tua ação no hoje, a tua presença no hoje, e não conseguíamos olhar para frente, para o que o Senhor tem para nós no futuro? Vem, Senhor, com a tua palavra e nos liberta. Vem com a tua palavra e coloca as coisas em ordem dentro de nós, ordena a nossa mente, nossas emoções, o nosso caos. Vem com a tua palavra e divide as coisas dentro de nós e cura as feridas, cura as lembranças dolorosas, tantas as memórias que a gente precisa esquecer, Senhor, tantos desafios que a gente precisa superar. Derrama sobre nós agora o teu Espírito Santo, derrama sobre nós agora, Pai, em nome de Jesus, sobre mim, sobre todos que nos acompanham. Derrama agora o teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus.
Derrama sobre nós agora o Teu Espírito, sobre mim, sobre quem acompanha. Nos batiza agora, Espírito Santo, nos cura. Vem, Espírito Santo, dai-nos o entendimento profundo do que ouvimos aqui. Vem, Espírito Santo, renova dentro de nós o amor pela palavra, o gosto pela palavra, o desejo de ouvir, entender, compreender a palavra, seguir a palavra, pregar a palavra. Levanta, Espírito Santo, pregadores. Levanta, Espírito Santo, profetas no Brasil, no mundo, nas nossas famílias. Levanta pessoas que amem a palavra, que estudem, que preguem, proclamem, testemunhem a verdade da palavra nesse mundo tão corrompido. E vem, Espírito Santo, anima-nos. Vem, Espírito Santo, renova em nós a esperança. Vem, Espírito Santo, dai-nos uma nova perspectiva. Nos cura, Senhor, pela força da Tua palavra. Cura-nos, Pai, em nome de Jesus, de tudo que nos prostra, de tudo que nos prende ao ontem. Faz-nos crescer por dentro. Faz a palavra ter raízes dentro de nós, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito. Cura-nos, ó Pai. Cura-me, ó Pai, salva-me com Teu amor. Sei que posso superar, vou contigo caminhar. Cura-me, ó Pai, salva-me com Teu amor. Sou tão fraco e pecador, mas confio em Teu amor, e contigo eu sei, eu vencerei o mal.